Gerson da nova geração. Marlon Freitas tem jogado muita bola, tem sido peça fundamental no Botafogo, principalmente com jogadas de bolas longas. Vem analisar com a gente. Não é segredo para ninguém que Marlon Freitas é um jogador importantíssimo para o Botafogo, mas nos últimos jogos vem se destacando mais ainda, principalmente por conta de bolas longas, jogadas em transição rápida. Tem dado assistência nos seus últimos jogos. Tô aqui com Vincenzo Dalicani, sabe tudo de Botafogo, sabe tudo de Marlon Freitas. Sim. E a gente vai falar um pouquinho melhor como tem sido o Marlon Freitas de 2025, que tem sido até um pouco diferente do ano passado, que também se destacou muito. Pois é, cara, e assim, lógico, o destaque é excelente, ele sempre teve essa bola longa, ele sempre teve isso no jogo dele, mas agora ele tá diferente, porque o posicionamento talvez seja um pouco diferente com o Paiva, né? No jogo contra o Estudiantes, que a gente vai ver aqui, inclusive vai mostrar como o Botafogo foi melhor do que o Estudiantes na partida. Mas no jogo contra o Estudiantes, o Marlon Freitas tem 12 de 15 bolas longas em que ele acerta. Ele acerta 12 das 15 que ele tenta. Bolas longas, né? Só de bola longa. Isso é muita coisa, isso é um número absurdo. É muito grande o que ele fez. Só que quando ele lança próximo da zaga, ele vai romper linha, é verdade, mas ele vai ficar no último terço. Quando ele lança um pouco à frente no campo, ele coloca os caras na cara do gol. E aí ele resolve, assim, a partida contra o Inter, em que ele dá 2 assistências, uma para o Arthur, outra para o Cuiabano. Ele resolve o jogo contra o Estudiantes de La Plata. O Arthur vai muito bem na jogada. Obviamente é um golaço do Arthur, mas o Marlon Freitas coloca o cara na cara do gol. Todas as jogadas têm mérito do finalizador. Todas elas. Mas, o Cuiabano faz um golaço, enfim. Mas, por exemplo, como você citou, o do Cuiabano. O lançamento foi praticamente da área do Botafogo. A gente vai ver. Vai ver? Então tá maravilhoso. Não vou me adiantar, né? Mas antes da gente começar a mostrar, Vincenzo, extremamente importante, você curta nosso trabalho, você compartilhe com os amigos. Tem a opção hypar também, se puder hypar, porque isso ajuda a divulgar nosso trabalho e nos ajuda a trazer mais conteúdo como esse também. Muita coisa, tá? Ajuda muito. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante e você vai ver que a análise é maneira, tá? Vamos lá, jogo contra o Internacional. O Cuiabano tem a bola centralizadamente, ele vai encontrar o passe com o Igor Jesus, que retorna a jogada ao Marlon Freitas. O que eu falo do lugar em que ele vai lançar? Essa área do meio-campo até talvez o início da intermediária do adversário, né? E repara o posicionamento dele. Aqui você tem um trio do Botafogo com os 2 zagueiros, mas o Alex Santana. Ele tá ao lado do Gregory na jogada. Alex Telles, desculpa, Alex Santana é outro jogador que passou pelo Botafogo, é verdade. Mas enfim, ele tá ao lado do Gregory nessa jogada. A questão é, o Marlon Freitas não participa tanto mais com o Paiva da saída em 3 como ele vinha participando. A gente vai ver isso também, tá? Ele domina essa bola e aí ele tem qualidade para colocar o companheiro numa condição excelente. Essa virada é linda, é a virada de manual. Lá pro lateral, do outro lado do campo, Vitinho domina e cruza em cima da marcação. Completamente livre, né? Você encontra um espaço... Completamente livre, exatamente. Você cobra do adversário que ele tem que fazer esse balanço muito rápido e nem todo adversário consegue fazer. E esse Botafogo do Renato Paiva, você pode observar que o Vitinho sempre tem muito espaço para atacar. Então acho que já é também meio condicionado o Marlon Freitas a olhar para esse lado e como ele tem muita qualidade na bola longa, no lançamento, ele acha o Vitinho livre. Tudo bem, a jogada não terminou da melhor forma, mas assim, é de manual, como você falou, encontrou o lateral em plenas condições. Exatamente. Aqui novamente, né, o trio de zagueiros do Botafogo com o Gregory agora entre os 2 zagueiros, né, o trio de construção do Botafogo com o Marlon Freitas como o primeiro homem da construção. 3 mais 1 a saída do Botafogo, né? A bola vai rodar lá pro outro lado do campo e aí o Marlon Freitas vai conseguir ter a condição de lançar ela novamente. De novo, olha a área do campo, do meio campo até o início da intermediária do adversário. Aí ele consegue colocar os companheiros em excelentes condições, né? Ele vai lançar essa bola para o fundo, o jogador do Botafogo, me parece até o Vitinho na jogada novamente, ele vai tentar o cruzamento e vai ser travado novamente, né? Mais um lance contra o Internacional. Agora, olha só de onde ele vai lançar essa bola. Não é da área que eu mencionei, tá? Não, é um pouco para trás ainda assim, mas repara. O lançamento do meio-campo até o começo da intermediária serve para colocar o companheiro na cara do gol quando o adversário está em bloco baixo, né? Agora, quando o adversário está em transição, está correndo para trás, o lançamento daqui já ajuda. O que importa não é onde ele está no campo, mas quão longe ele está do último jogador do adversário, porque aí a bola longa dele vai chegar no companheiro na cara do gol. E olha a orientação para os jogadores do Botafogo. O volante tem a bola, tem jogadores à frente. Nenhum deles virado para trás. Todos já condicionados. Todos virados para frente, correndo para frente para dar opção à frente no jogo. Antes o lançamento de vai você ser soltar, o que vale destacar também
É que o Marlon Freitas é muito livre, né? A gente Muita sabe coisa. que ele tem essa capacidade de encontrar o lançamento. Você mostrou, esse é o terceiro lance que você está mostrando em que ele tem certo espaço para conseguir lançar. Sim, sim. Então, o que a defesa do Internacional, o meio-campo do Internacional tinha que fazer nesse jogo? Encurtar esse espaço do Marlon Exatamente. para ele não ter a capacidade de dar o lançamento. Nesse caso, ele com espaço, você vê que os jogadores, como você falou, já estão todos condicionados a correr. Nenhum pensa em fazer o pivô, pensa numa aproximação. Não, todos já voltados para correr. Claro, Daí- conhece o Marlon Freitas e assim, para acontecer tanto é porque é treinado. Para acontecer tanto é Não é porque é um acaso. padrão. Não é um acaso, não é ele tirou uma bola da cartola e Coincidência, resolveu o é. jogo. Não, não é. É simplesmente treinamento do Renato Paiva. O lançamento vai ocorrer, o Arthur vai conseguir antecipar bem a marcação, chegar bem na frente do Rohel e aí a batida dele é espetacular. Encontra a gaveta do goleiro do Internacional. Mais uma vez, está contra o Inter agora, o Inter atacando na jogada, o Internacional... E assim, até, deixa eu voltar um pouquinho. O destaque é lá no outro lado. O destaque é aqui o Cuiabano, tá? Olha onde está o Cuiabano quando o Internacional tem a bola. O Inter vai perder essa bola, o Botafogo vai conseguir roubar a bola do Patrick de Paula, é pro Marlon Freitas. Olha onde ele tá, velho. Natan Fernandes, só coisa. Natan Fernandes, desculpa, é verdade, Natan Fernandes, tá mais que certo. E assim, olha onde tá o Marlon Freitas. Olha o lançamento que ele vai achar pro Cuiabano. E olha onde vai estar o Cuiabano, que estava no campo de defesa quando o Internacional estava com a bola. Impressionante. Sensacional. Assim, é muito diferente. Tá aí a conclusão do Cuiabano é outra coisa. Se puder voltar até... Vamos voltar. Desculpa. Cara, o curioso é que ele não tinha nem espaço para ele dar a perna dele não estava nem condicionada a ele puxar para trás para dar o lançamento longo. Exatamente. E ele consegue dar esse lançamento longo mesmo assim. Porque uma coisa é você estar com o campo pro seu corpo, você posicionar o corpo e engatilhar Sim, a perna. sim. Aqui não, ele tá com a perna Bola até tá meio perto dele, perto né? dele e dá um lançamento tão longo assim. Cara, é... Muito se fala, William, do Lamine Yamal. E como ele consegue finalizar sem precisar colocar a perna tão para trás para fazer a alavanca. Esse lance do Marlon Freitas, guardadas as Não devidas estou proporções, comparando. não é uma comparação, mas guardadas as devidas proporções é isso, porque a perna dele está próxima da bola. Isso, ó. Ele só dá um passinho para trás e fatia, e aí ele vai encontrar o Cuiabano com uma precisão inacreditável. do né? outro lado do campo, né? Exatamente, assim, uma complexidade esse lance, é uma dificuldade esse lance muito difícil, é muito absurda a dificuldade. E diferente dos outros lances que a gente citou, esse ele já estava mais marcado, né? Os Exato. outros lances ele estava com liberdade, então, que nem a gente falou. Ele com liberdade, vai sair coisa boa. Nesse caso, ele já estava, além dele não estar tão próximo da bola para dar o chute, ele também tinha uma marcação se aproximando. Então, o que exalta mais ainda o lance. E assim, é mais fácil para ele colocar o companheiro na cara do gol quando ele tá mais à frente no campo ou mais próximo do companheiro. Lógico, é mais fácil, é uma questão lógica, né? Ele tem a qualidade para fazer também de longe. Ele também tem a qualidade para fazer em condições adversas, como foi nesse lance com o Cuiabano. Mas para dar um exemplo, tá? Quando ele tá entre os dois zagueiros, quando ele faz parte do trio da construção do Botafogo, o Gregory tá por aqui, né? Ele vai fazer o lançamento e ele tá muito mais longe do companheiro. Ele tá muito mais longe de onde ele quer fazer a bola chegar. E aí qual que é a questão? Quanto mais longe, mais difícil. Por isso ele tem acertado tanto, porque ele está mais próximo do companheiro, mesmo que a bola ainda seja longa, mesmo que o lançamento ainda seja longo, ele está mais próximo do companheiro, e aí é mais fácil dele acertar. Isso potencializa o jogo dele. É a alternativa tática do Paiva para o Marlon Freitas, que já acerta muito, acertar ainda mais e deixar os companheiros Porque na ali cara do você gol. citou um lance que ele errou, né? Porque Exato, ele não ele errou. estava tão próximo. Ele estava entre os zagueiros, né? Isso pouco acontece. Exemplo contra o Estudiantes, por exemplo. O Gregory entre os dois zagueiros, o Vitinho está por aqui até bem recuado em comparação ao que ele fez no ataque ao longo de todo o jogo. E o Marlon Freitas dentro quase do campo de ataque adversário, longe da construção do Botafogo. Mas aí, 3 mais 1. Ele vai se aproximar um pouquinho, ele vai tentar ajudar o Botafogo nessa saída de jogo, nessa construção de jogo. E você vê isso que para ele mostrar a dominou, estrutura. mas que ele dominou já olhando Já, pro Vitinho. Só que o mapeando, Vitinho, sim. nesse lance, ele não estava tão espetado e estava marcado. Então, acho que não dava para fazer aquela jogada que já é uma jogada meio desenhada também. Exatamente. E a estrutura do Botafogo, né? Você tem o Cuiabano ponta esquerda, o Vitinho ponta direita. Os dois atacantes, o Rua Cruz e aqui também o Igor Jesus. O Alex Telles é o jogador da esquerda da construção primeira, com os outros dois zagueiros. E aí o trio no meio-campo, né? Com o Gregory, primeiro volante, o Arthur, o meia da esquerda, mas muitas vezes pelo lado direito também, e o Marlon Freitas, o meia da direita. Veja que o Marlon Freitas e o Arthur estão na mesma linha. Eles são dois meias. Não é que o Marlon Freitas é um volante e o Arthur é um meia. Não.
Eles são dois meias quando atuam pelo Botafogo, né? E com liberdade para trocar de lado também, né? Exato, exatamente. A bola vai vir com o Cuiabano por aqui. E olha a movimentação dos jogadores. O Arthur se aproxima, agora o Marlon Freitas vai se aproximar da construção e o Gregory vai se tornar o segundo volante em questão de posicionamento. É para mostrar como os meias do Botafogo, como o esquema do Renato Paiva, faz com que os volantes e os meias, os jogadores de meio campo, fiquem cada vez mais imprevisíveis, se movam cada vez mais dentro do gramado, né? Olha aqui de novo, o Arthur e o Marlon Freitas em linha. O Arthur, um atacante, vindo buscar jogo, vindo se aproximar da saída de jogo do Botafogo, né? E, de novo, na sequência desse lance, vai dar para ver o Marlon Freitas próximo do Arthur, mas porque ele avança, não porque o Arthur desce para essa jogada para ficar cada vez mais próximo da bola. Olha onde está o Marlon Freitas. Isso é lugar de volante? Pode ser quando o time está num bloco muito alto. Não é o caso do Botafogo, mas ele está de fato posicionado próximo do Arthur, próximo da articulação da jogada, e ele ajuda muito nisso, ele tem essa qualidade, né? Aí de novo a estrutura do Botafogo. E eles rodam muito, né? Tanto o Gregory quanto o Marlon e o Arthur. É o tempo inteiro rodando. Exato. Você vê o Gregory caiu para a esquerda, Exatamente. o Marlon foi para o meio, o Arthur vai balançar, porque o Arthur até mais do que eles, eu achei que balançou muito, principalmente sim. nesse jogo. Então é interessante como eles fazem. E pra quê? Pra fugir da marcação, né? Essa rotação, que se você ficar estacionado, você vai ser um alvo fácil da marcação. Exatamente. Você rotacionando, você consegue enganar a marcação. E aí, em comparação ao lance anterior, nesse lance o Botafogo tem um jogador a mais ofensivamente. O Telles está como ponta esquerda, Vitinho ponta direita, o Rua Cruz um pouco mais fora da área com o Igor Jesus na referência e o Cuiabano pedindo até a bola aqui, né? O Marlon Freitas, com a qualidade que ele tem com a posse da bola, poderia ter dado. Por isso que o Cuiabano pede também, né? Mas até o campo direito estava mais livre, né? Sim, então, exatamente. mas o que me chama muita atenção, até fugindo do Marlon em si, é Sim. como o Botafogo ataca com bastante gente. A gente citou isso até no vídeo que a gente fez recentemente, Botafogo Internacional. O Botafogo sempre ataca com muita gente, então dá bastante opção, sempre buscando a superioridade numérica no setor ofensivo. Sim, e o Estudiantes, assim, já é um time que joga com 5 jogadores na defesa normalmente. Mas nesse jogo, não é acaso que isso foi mantido. É que o Botafogo tenta colocar 5 jogadores ofensivamente também. Você tem que igualar defensivamente para não... Nem igualar, né? Você tem que né? até ser mais superior. Exatamente. Aí a bola vai ficar com o Marlon Freitas, dá para ver bem a estrutura do time do Botafogo. Ela vai rodar lá pro outro lado com o Vitinho, que não vai conseguir encontrar a melhor alternativa possível, né? O cruzamento é muito largo, o cruzamento é muito forte. E aí ela vai ficar fácil pro lateral, o adversário conseguir fazer esse corte na jogada, né? Mas antes disso, dá para ver que a bola roda, jogadores tentam se aproximar, jogadores tentam se envolver na jogada. O cruzamento do Vitinho é ruim. Faltou até paciência pro Vitinho, né? Continua rodando a bola ele ali. Vai conseguir, de fato, colocar para fora, né? A jogada do gol, do primeiro gol, do gol do Rua Cruz na jogada, tá? Aqui o Juan Cruz, onde ele tá? Próximo, muito próximo da armação, com o Gregory pela esquerda e o Marlon Freitas, o primeiro volante, o volante centralizado. Por isso que eu falo, né? Dá para falar que o Gregory é o primeiro volante? Dá, porque ele faz mais a saída com os zagueiros, na teoria. Dá para falar que o Marlon é o segundo? Dá, porque ele é um jogador que está mais avançado que o Gregory em mais momentos. Agora, dá para limitar o Gregory a ser primeiro volante, a falar que ele é só primeiro volante? Não, porque ele não é só. Assim como o Marlon não é só segundo, assim como o Arthur não é só um ponta direita, ele é um meia. Então, assim, é interessante, né? E olha a situação. O Rua Cruz vai fazer a movimentação aqui para dentro da grande área para infiltrar e olha o espaço que tem o Jair, né? Tem campo, né? O Botafogo atrai os Estudiantes para o lado esquerdo, joga muitos jogadores para o lado esquerdo, aglomera os caras e abre espaço do outro lado, né? Isso chama atenção porque no início da jogada o Marlon e o Gregory estão povoando o lado esquerdo. E daí você abre todo um caminho pro lado direito. E assim, deixa eu te perguntar, cadê o Arthur? Também tem para esquerda, né? Então, assim, o Botafogo coloca os homens de criação para um lado, despovoa o outro lado, abre espaço. O Vitinho vai estar num contra um aqui também. Até por isso o Vitinho tem muito espaço. Exatamente, explora muito esse corredor. E aí a questão, né? O Jair vai fazer o cruzamento. Isso é na mesma área que o Marlon Freitas trabalha a bola longa também. Ou seja, não é o Marlon nesse lance, não é o principal assunto do vídeo aqui, mas é o Jair encontrando uma bola longa, bem botada para dentro da grande área, bem cruzada, e aí, logicamente, o Arthur ganha a jogada, ele vai fazer o cruzamento para o Rua Cruz, que até sinaliza, ó, ele sinaliza, faz a jogada, lança para o Jair, né? Ele vai lançar para o outro lado, o Arthur vai ficar com ela, e olha a situação, 2 jogadores do Botafogo atacando 2 jogadores dos Estudiantes, que tinha 5 homens dentro da grande área, mas ficou numa situação de igualdade numérica no lance do gol do Rua Cruz, né? Aí o gol do Arthur. Esse é a cerejinha do bolo? A cereja do bolo da análise do Marlon Freitas é o gol maravilhoso que fez o Arthur, né?
quando a bola vai ser dominada, não é nem o Marlon aqui, tá? Ele vai dominar a bola aqui. Mas quando eles veem que a bola vai ficar com o Marlon, eles já se projetam. O Arthur não tá nem olhando pra bola. Tá olhando pra frente, e você tá se repara, projetando o pra Marlon, frente. não sei até se vai dar pra ver, o Marlon tá olhando De pra cabeça frente, erguida, exato, pra projetar mapeando essa já jogada, o que ele vai fazer. o lançamento que ele vai dar. Porque a bola chega, ele já sabe o que ele vai fazer, ele não vai Sim. ficar pensando muito com a bola. Então é engraçado ver ele de cabeça erguida esperando a bola. Exatamente. A bola vai ficar com o Marlon Freitas na jogada, 3 jogadores do Botafogo atacando a última linha, e ele lança de primeira, porque Sim, ele já sabia o que ele ia fazer. O Arthur faz uma jogada espetacular, inacreditável, e mete o gol pro Botafogo. Então, assim, o ponto de todo esse vídeo, o Marlon Freitas é um fenômeno na bola longa. É impressionante, assim, até a gente brincou no começo do vídeo, né? O Gerson da nova geração, cara, assim... Olha, eu não vou fazer essa comparação, tá? Eu não vou entrar na comparação, mas, de fato, na bola longa, na capacidade de encontrar os companheiros numa longa distância, cara, não digo que não parece também, tá? Ele é fenômeno nesse quesito, mas ele é fenômeno nesse quesito porque, primeiro, o Botafogo coloca ele na faixa de campo certa para ele encontrar bem os lançamentos. Potencializar o jogo dele. Potencializa o jogo dele, exatamente. E não só coloca ele na faixa certa como dá a opção, como deu para ver. Jogadores veem que o Marlon vai dominar, cabeça para frente e projeção nas costas da defesa adversária. O gol do Arthur sai assim contra o Estudiantes, o gol que resolve uma partida muito complicada e que poderia ter eliminado o Botafogo da Copa Libertadores. E 2 gols saem assim contra o Internacional, talvez na melhor atuação do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. 4-0 dentro de casa, apesar de o Inter mais reserva, mas enfim, a análise não é sobre o Inter, é sobre o Botafogo por aqui. Então assim, o Marlon individualmente é muito bom. O Botafogo, no conjunto do Paiva, tem mostrado que consegue potencializar essa boa individualidade também. É isso, batido o martelo sobre o excelente Marlon Freitas? É isso, batido o martelo sobre o Gerson da nova geração. Gerson da nova geração, beleza, gente. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics, Centro de Inteligência do Futebol. E mais uma vez, se você tem algum jogador, alguma análise específica que você quer que a gente faça, comenta aqui no vídeo que a gente vai atrás e tenta trazer o melhor dos conteúdos. Lembrando sempre, curta, compartilha, faz o que for possível para ajudar a gente. Até o próximo vídeo.